Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Milene Brinatti Bastos. Eu sou nutricionista, faço parte do corpo clínico do Instituto de Puericultura e Pediatria Marta Gomes de Esteira e vou apresentar as principais medidas antropométricas em pediatria. Bom, entre as principais medidas nós temos o peso, o comprimento e a estatura, né, que são consideradas essenciais para o diagnóstico nutricional desses pacientes. Além dessas, temos outras medidas como os perímetros, como perímetro braquial, perímetro do pescoço, perímetro da cintura. E algumas medidas de composição corporal, como a dobra cutânea tricipital, a circunferência muscular do braço e a área muscular do braço. E como vantagens, né, da realização da antropometria, nós temos que são métodos simples, os equipamentos são de baixo custo e a maioria estão disponíveis, né, nas nossas unidades de saúde, e são medidas que são sensíveis às alterações do estado nutricional. Bom, nós temos um material elaborado pelo Ministério da Saúde, que pode ser consultado por todos os profissionais e também gestores de saúde da atenção primária, que ele deve ser utilizado, né, na realização de ações de vigilância alimentar e nutricional, que é o Guia para a Organização da Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde. Esse material, além de fornecer dados para avaliação antropométrica, também orienta como deve ser realizado a avaliação do consumo alimentar desses pacientes nos diferentes ciclos de vida. Bom, a nossa primeira medida, então, é o peso, uma das nossas medidas essenciais. O peso, na sua definição, seria dimensão de massa corporal ou volume corporal total. É uma medida que ela altera rapidamente em períodos curtos, em curtos períodos de tempo, né, em curtos espaços de tempo. É uma medida que não deve ser avaliada isoladamente, com exceção do peso ao nascer, que a gente vai ver mais à frente. Então, ela deve ser avaliada associada a outras medidas, como, por exemplo, a idade, no índice peso para a idade, onde eu comparo o peso dessa criança com aquela faixa etária. Como materiais para avaliação do peso, nós temos a balança pediátrica, que ela deve ser utilizada para crianças abaixo de 2 anos, então é exclusivamente para menores de 2 anos, e a balança plataforma portátil, que deve ser utilizada para as crianças maiores. Bom, naquele guia ele traz como deve ser feito o procedimento correto de pesagem. Então, essa criança deve estar sem roupa e sem fralda para que a medida esteja correta. Antes de qualquer aferição, deve ser explicado o objetivo de cada avaliação, né, para o acompanhante. Deve certificar que essa balança esteja sobre uma superfície plana, lisa e firme. A balança deve estar higienizada e coberta com papel descartável. E antes de realizar a medida, deve ser feita a calibragem. E ao realizar a aferição, os olhos devem estar nivelados ao visor, né, para evitar erros na hora da avaliação da medida. Bom, como eu falei, temos o peso ao nascer, e é uma medida importante porque ela pode ser utilizada isoladamente para fins diagnósticos. Então, é uma medida que fornece o primeiro diagnóstico nutricional imediatamente ao nascimento. Então, de acordo com essas faixas, eu consigo avaliar o risco nutricional desses pacientes. Nós observamos aqui pela classificação um paciente com peso entre 3 e 3.999 uma criança classificada como peso adequado. Né? Acima de 4 quilos, nós temos um recém-nascido com macrosomia e abaixo de 1 quilo já é um recém-nascido de extremo ou baixo peso. Então, é uma medida que deve ser coletada e registrada também para fins diagnósticos. Bom, e no caso onde eu não tenho uma balança, onde eu não tenho equipamento para realizar essa medida, ou então em situações em que a criança fica muito agitada ou apresenta acima de 15 quilos, que não ultrapassa, né, a capacidade máxima da balança. Então, eu posso realizar a aferição através da diferença entre o peso do acompanhante e o peso da criança. Então, primeiramente, eu vou pesar o acompanhante e a criança juntos, e depois o acompanhante sozinho, e vou fazer essa diferença, que então eu vou conseguir o valor do peso dessa criança. Bom, já para as crianças maiores, né, de 2 anos, nós podemos avaliar através da balança plataforma. Então, a criança, né, o adolescente, ele deve ser posicionado de costas para a balança, descalço, né, com o mínimo de roupa possível, em ambiente isolado, essa criança deve ser centralizada na plataforma.
Então, ele deve manter parado, com os braços eretos, os pés juntos, e os braços devem estar estendidos ao longo do corpo. A medida sempre deve ser feita de frente à balança, né, para evitar erros de leitura e fazer a avaliação da melhor forma. Bom, e nesses casos, nessas crianças maiores, onde eu não consigo realizar a aferição do peso, então existem fórmulas onde eu consigo estimar o peso dessas crianças, onde eu utilizo duas medidas, que seria a altura do joelho, que eu vou explicar mais à frente, e o perímetro do braço. Então, nós temos aqui essa fórmula, que ela varia de acordo com o sexo da criança, a faixa etária e também a raça. Então, com essas informações, eu vou jogar esses valores nessas fórmulas e assim eu consigo ter uma estimativa, do meu peso. Bom, como eu falei, são fórmulas que utilizam duas medidas, então a altura do joelho. Então, a gente observa nesse primeiro desenho onde como é feito essa medida, então o pé é posicionado 90 graus, e eu vou fazer essa altura através de uso de um paquímetro, nessa diferença, né, entre acima da patela e o calcanhar da criança, sempre com essa perna posicionada 90 graus. E a outra medida seria o perímetro do braço. Nesse primeiro desenho, eu vou marcar o ponto médio entre o meu olécrino, que seria o ossinho bem esse aqui no ombro, com o acrômio. Então, eu vou fazer ponto médio entre esses dois pontos e vou aferir com uma fita métrica inelástica sem pressionar o tecido. E assim eu tenho meu valor do perímetro do braço. Então, com essas duas medidas, eu consigo estimar também o peso dessas crianças, jogando aquelas fórmulas. Bom, outra medida seria o comprimento ou estatura. Então, essa nomenclatura, ela muda de acordo com a idade da criança. Então, para os menores de 2 anos, nós utilizamos comprimento, e para os maiores de 2 anos, estatura. Bom, o comprimento ou estatura nada mais é do que uma dimensão linear, um indicador de superfície corporal. Ela já é uma medida que ela modifica em médio ou longo prazo. E assim como o peso, ela também deve ser associada a outras medidas, não deve ser utilizada isoladamente. Então, entre eles, nós temos o índice de estatura para a idade, que ele justamente relaciona a estatura com a idade da criança. Nesse primeiro desenho, nós temos o estadiômetro horizontal, que é exclusivo para crianças menores de 2 anos, onde a gente faz a aferição com a criança deitada. E o estagiômetro vertical para as crianças maiores é que a gente realiza com essa criança de pé. Bom, nessa figura, ela traz exatamente como deve ser feita essa aferição, né, do comprimento. Então, um esquema para medir o comprimento nessas crianças menores de 2 anos. Então, a gente observa que essa criança deve estar sobre uma superfície plana, em que a cabeça deve ser posicionada ali de forma que facilite a aferição, então sempre pedir auxílio do acompanhante. Então, nossa régua, ela apresenta uma parte fixa e uma parte móvel. A parte fixa deve ficar no topo da cabeça, né, na parte mais alta, com auxílio, aí pedindo auxílio, né, do acompanhante para permitir que essa parte fixa fica bem no topo da cabeça da criança. E pressionando, e na hora de realizar a medida, o joelho deve ser pressionado, de forma que ele fique nessa posição, bem retinho. Então, o cursor ele deve ser movimentado de forma que encoste nos pés da criança, formando esse ângulo de 90 graus, e assim nós realizamos a aferição. Bom, já para as crianças maiores, essa figura ela demonstra como deve ser feita essa medida. Então, a criança deve estar descalça, né, e sem adereço na cabeça, que dificultam o cursor, né, encostar no topo da cabeça. Então, a criança deve estar de pé, ereta, com esses braços soltos, estendidos ao longo do corpo. A gente observa ali que os calcanhares estão unidos, né, encostado na base, e esses pés formando um ângulo de 60 graus. Né, a parte posterior da cabeça, a escápula e as nádegas devem encostar nesse apoio vertical. E a criança deve ser posicionada com o plano de Frankfurt, que é esse plano, esse olhar para o horizonte, né, olhando para frente.
É importante, né, solicitar que a criança inspire e prenda o ar por um momento e libere esse ar para que a medida seja feita, coletada da melhor forma. Então, a parte móvel, ela deve encostar, né, no topo da cabeça, na parte mais alta, evitando que uma forma que uma pressão seja suficiente para comprimir o cabelo, e então realizar a leitura dessa medida. Bom, assim como no caso do peso, nós temos também na estatura as situações onde eu tenho a impossibilidade de aferir essa medida, como no caso de algumas crianças onde apresenta atraso global do desenvolvimento, com algum desvio de coluna. Então, eu também tenho fórmulas que me permitem estimar essa medida. E nós temos aqui três fórmulas que utilizam três medidas, né, diferentes. Então, nós temos o comprimento superior do braço, é, o comprimento da tíbia e a altura do joelho. Dessas fórmulas, o que a gente utiliza com maior frequência na nossa rotina é essa fórmula com a altura do joelho, que a gente vai ver, que a gente observa nessa terceira figura, com como a gente observou lá atrás, que esse pé ali posicionado em 90 graus, fazendo essa medida entre o topo da patela e o calcanhar dessa criança. A gente também observou que a altura do joelho também é utilizada na estimativa do peso dessa criança. Então, eu consigo utilizar essa mesma medida para estimar tanto o peso quanto a estatura dessas crianças. Aqui nós temos outra fórmula, essa fórmula aqui seria para as crianças entre 2 a 12 anos, e essa fórmula a gente utiliza para as crianças maiores de 6 anos, o que a gente estabeleceu na nossa prática clínica, que essa fórmula a gente utilizaria para os menores de 6 anos, e essa fórmula com a altura do joelho para as crianças maiores de 6 anos. Bom, outra medida importante, principalmente nas crianças menores, seriam aqueles menores de 2 anos, é o perímetro cefálico. Ela é uma medida realizada justamente para avaliar o crescimento e o desenvolvimento neurológico dessas crianças, e ela deve ser avaliada através de uma fita métrica inelástica, resistente e flexível. E essa figura ela demonstra exatamente como deve ser realizada essa medida. Então, essa fita deve passar ali pelo osso frontal, bem acima das orelhas e pelo osso occipital, e a medida deve ser realizada com essa fita unindo os pontos, né, sem comprimir a cabeça da criança, mas sim formando uma força que me permita unir os pontos e realizar essa medida. Bom, além daquelas medidas essenciais que a gente observou, nós também temos outras medidas utilizadas, né, na nossa prática clínica, entre elas os perímetros, né, e as dobras cutâneas. Bom, os perímetros, eles são medidas que permitem, né, quantificar o volume de determinado segmento do corpo. Então, entre eles, nós temos o perímetro do pescoço, o perímetro do braço, o perímetro da cintura, entre outras medidas, que a gente utiliza mais na prática, dentro da nossa rotina, é o perímetro do braço. E temos também as dobras cutâneas, que são medidas, né, que estimam a gordura corporal, né, por meio da avaliação da gordura subcutânea, que pode ser utilizada em um ou mais pontos do corpo. Aí, entre eles, nós temos a dobra cutânea tricipital, a dobra cutânea subescapular, entre outras. Aí, nessa figura, nós temos uma aferição do perímetro do braço, né? Tanto no primeiro quanto na segunda figura. E nessa terceira figura seria a aferição da nossa dobra cutânea tricipital, justamente pensando essa gordura subcutânea, né, para a avaliação de composição corporal. Bom, e quais são os pontos, então, que a gente observou dentro, eh, aqui da nossa atualização? Que as principais medidas, elas não devem ser avaliadas isoladamente, né, com exceção do peso ao nascer, então eu sempre devo associar outras medidas, na avaliação e definição do diagnóstico nutricional desses pacientes. Então, devem ser associados a outros parâmetros, né? E a gente pode utilizar através dos índices antropométricos, que a gente abordou já logo ali no início.
E entre os principais índices antropométricos, nós temos o perímetro cefálico para idade, que então compara o perímetro cefálico com a faixa etária dessa criança, o peso para idade, o peso para estatura, que ele já compara o peso com a estatura da criança, a estatura para idade e o índice de massa corporal para idade. São os principais índices que a gente utiliza na prática clínica. E aqui, só para a gente ter uma ideia dos pontos de corte, a gente observa aqui que a classificação ela muda de acordo com a faixa etária da criança. Então, para aquelas crianças menores de 5 anos, a gente observa é, as classificações em percentil e também em score Z. Na prática, a gente utiliza mais o score Z, então aqui a gente observa os valores de referência para peso para idade, peso para estatura, IMC para idade e estatura para idade. E a gente observa que para as crianças entre 5 a 10 anos, também nós temos os valores de percentil e score Z, e entre os índices que nós utilizamos seriam peso para idade, o IMC para idade e a estatura para idade, com os seus referentes pontos de corte. São tabelas que estão disponíveis, que a gente pode consultar na avaliação nutricional dessas crianças. E também para aquelas crianças acima de 10 anos, nós também temos essa tabela que nos permite fazer o diagnóstico nutricional. E para essas crianças maiores, os índices que nós utilizamos seriam o IMC para a idade e a estatura para a idade. Bom, outro ponto importante que a gente tem que abordar aqui é o registro dessas informações, né? A gente viu a importância da realização da antropometria, nós observamos as suas vantagens, a forma como essa medida deve ser coletada, como ela pode ser estimada. E outro ponto importante é que essas medidas devem ser registradas, principalmente quando a gente pensa a longo prazo, na evolução dessa criança, permitindo, né, avaliar ela desde o seu nascimento até os diferentes ciclos de vida. E onde a gente pode registrar essas informações é justamente na caderneta da criança. Então, devem ser registradas, né, todas as informações sobre o atendimento da criança, tanto nos serviços de saúde, no serviço de educação e também de assistência social. A caderneta da criança, ela permite entender a história dessa criança, então permite registrar diversas informações, então eu consigo conhecer o histórico dessa criança e permitir esse acompanhamento, né, avaliando ela integralmente. E além disso, né, ela permite esse acompanhamento desde o momento do nascimento, então eu tenho o registro do período ali com informações do nascimento e também até os 9 anos de idade dessa criança. Bom, e por que que uma ferramenta que deve ser atualizada, que todo profissional deve registrar, sempre manter atualizada? Porque além dela trazer esse registro de informação, ela também traz quais são os direitos e os deveres das crianças e dos pais, traz informações sobre aleitamento materno, com orientações para a família, orientações sobre alimentação complementar saudável, as vacinas, saúde bucal, marcos do desenvolvimento, informa também sobre acesso aos equipamentos e programas sociais e de educação. Então, uma ferramenta muito completa que permite avaliar diversas dimensões dessa criança, que sim deve ser sempre manter atualizado, as informações registradas, para me permitir, né, o acompanhamento dessa criança pelos diversos profissionais. Aqui a gente tem um exemplo onde essas medidas podem ser registradas, então nós temos a data onde foi realizada, a data que foi realizada essa avaliação, a idade, o peso, a estatura, perímetro cefálico, IMC, né, são alguns exemplos. Aqui nós temos também que a caderneta ela fornece, né, os gráficos de avaliação. Então, aqui nós temos o gráfico de perímetro cefálico para a idade de criança de 0 a 2 anos e também as curvas utilizadas do Intergrowth, né, para crianças nascidas no pré-termo, onde permite realizar e fazer esse acompanhamento longitudinal dessa criança, permitindo avaliar ela no decorrer do tempo, justamente para acompanhar se esse crescimento está adequado, o desenvolvimento dessa criança está adequado. Outra caderneta também importante para a gente apresentar é a caderneta do Raro, e ela visa justamente
dentro da política, né, nacional de atenção integral às pessoas com doença rara, né, que foi instituída em janeiro de 2014 pela portaria número 199, e ela justamente visa atender o direito ao atendimento da rede de serviços do SUS, né, dentre eles os serviços especializados e os centros de referência em doenças raras do Brasil, e ela vem justamente para fortalecer o acompanhamento e os direitos das pessoas com doenças raras. E ela traz as orientações sobre os cuidados com a pessoa com doença rara, quais são os direitos e deveres dos raros, né, e dos pais ou dos tutores, informações sobre alimentação saudável, a vacinação, saúde bucal, os marcos do desenvolvimento para acompanhar essa criança, informações, né, sobre o acesso aos equipamentos, aos programas sociais e também as diretrizes e a educação. Aqui nós temos os gráficos também, né, que só podem ser registradas as informações desses pacientes. Nós temos aqui no primeiro gráfico, né, o peso para a idade de criança 0 a 2 anos. No segundo gráfico seria o comprimento para a idade de criança também a 0 a 2 anos. Nós observamos ali na coluna bem ali do cantinho, os valores de score Z justamente para a gente marcar esse paciente nas consultas. Boa tarde a todos, pessoal. Eu sou a nutricionista Renata Spinelli e hoje nós vamos dar continuidade ao curso de antropometria para profissionais do SUS. Eu vou espelhar minha tela aqui para que vocês possam ver a aula. Acredito que esteja aparecendo. Então, vamos dar início, né, à nossa segunda aula, né, do nosso curso de atualização em antropometria para profissionais do SUS. Na semana passada, nós tivemos aula com a professora Patrícia Padilha e com a Emilane Brinatti. A aula de hoje, ela vai ser focada, né, nos índices e curvas de crescimento na infância adolescência, tá? Então vai ser ministrada por mim, nutricionista Renata Ribeiro Spinelli, e eu deixo aqui o meu e-mail para qualquer dúvida que vocês tenham, queiram entrar em contato, é só entrar em contato por esse e-mail, tá ok? Então, né, lembrando um pouquinho do que foi falado na última aula, né, só para poder contextualizar melhor, eu trouxe aqui, né, a questão de que na pediatria, a antropometria, ela vai ser fundamental para poder avaliar e monitorar o principal evento da infância e da adolescência, né, que é o crescimento. E o crescimento, ele é considerado um processo dinâmico e flexível. E ele pode ser variado por diversos fatores, como fatores intrínsecos, né, que tem a hereditariedade, a gestação, e fatores extrínsecos, né, como fatores socioeconômicos, culturais e nutricionais. Né? E o crescimento, ele vai ser um bom indicador do estado nutricional e de qualidade de vida de uma população. Por isso é muito importante a gente sempre avaliar o crescimento quando a gente fala de crianças e adolescentes. E aí, lembrando um pouquinho do que foi falado na aula passada, né, quais são as medidas antropométricas que a gente vai trabalhar na infância e na adolescência? A gente tem o peso, onde a gente vai utilizar essa balança, né, balança de mesa, para aquelas crianças menores de 2 anos, tá? E a balança de chão. O comprimento, né, e a estatura, que o termo comprimento a gente utiliza para aquelas crianças até os 2 anos de idade, e estatura para maior que 2 anos de idade. Então, a gente vai ter ali, né, o estadiômetro horizontal, em que a gente vai utilizar, então, para medir o comprimento dessas crianças menores de 2 anos, e o vertical, que vai ser medido, né, vai ser utilizado para medir a estatura dessas crianças maiores de 2 anos. E além disso, na pediatria também, a gente vai medir o perímetro cefálico, e essa medida, ela é realizada até os 2 anos de vida. E essas medidas que eu falei anteriormente, né, é importante que elas não sejam avaliadas isoladamente quando a gente está falando aí de criança e de adolescente, né? Essas medidas elas têm que ser associadas a outros parâmetros, né, com o auxílio dos índices antropométricos. Então, durante esse período da infância e adolescência, nós vamos nos basear, né, em realizar a avaliação do crescimento desses indivíduos por meio de índices antropométricos, tá? E não das medidas isoladas. Tá? E esses índices, eles são importantes porque eles vão, né, realizar o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, permitindo então que a gente tenha um monitoramento das condições de saúde, de crescimento, né, e de nutrição que esses indivíduos estão passando.
E quais são, né, os principais índices antropométricos que a gente tem? A gente tem o perímetro cefálico para a idade, que é o PC para a idade, o peso para a idade, o peso para a estatura para a idade e o IMC para a idade, que é o índice de massa corporal para a idade. E como que a gente vai obter esse índice de massa corporal? Por meio de uma fórmula, onde o IMC ele vai ser igual ao peso em quilos, dividido pela estatura ou comprimento ao quadrado em metros, tá? Então, através do peso e da estatura ao quadrado. Em relação aos índices, né, o que que eles podem mostrar para a gente? O perímetro cefálico para a idade, ele tem uma forte relação com o desenvolvimento neuromotor e com diversas patologias. Então, é importante a gente ter esse acompanhamento do perímetro cefálico para a idade até os 2 anos de vida. O peso para a idade, ele já vai ser útil na avaliação e monitoramento do estado nutricional. E ele é muito utilizado em casos de triagem nutricional, tá? E por não utilizar a medida da estatura, só ser o peso, comparando, né, com o peso para a idade, ele pode considerar a criança de maneira equivocada. Então, por isso que é importante também a gente levar em consideração os outros índices, tá? Em relação ao peso para a estatura, ele vai refletir ali uma harmonia, né, das dimensões corporais, uma vez que ele vai levar em consideração tanto o peso quanto a estatura. Porém, esse índice ele tem que ser utilizado de uma forma complementar, tá? Por quê? Porque ele não vai levar em consideração a idade igual os outros índices levam. O índice de estatura para a idade, ele vai refletir o crescimento linear e o déficit desse índice ele vai estar relacionado com inadequações ao longo prazo, tá? A estatura para a idade ela é uma medida cumulativa que não sofre grandes regressões, mas ela pode sofrer uma estagnação, né? Então, a gente pode ver numa curva, né? Não é o ideal, né, da estatura para a idade, é que ela não vai sofrer regressão. A pessoa não vai, né? Criança, adolescente, ela não tem que diminuir, né? O que pode acontecer é que ela pode sofrer estagnação, tá? E aí a gente é um ponto de alerta para a gente ficar atento. O excesso da estatura para a idade, a priori, ele não vai se configurar, ele não se configura como um problema nutricional, tá? Mas é importante ser investigado pela possibilidade de ter aí algum distúrbio endócrino. E por último, o IMC para a idade, né, que é o índice de massa corporal para a idade, ele vai ser o índice mais recomendado para avaliação do excesso de peso, tá? Que é através da MC para a idade que a gente vai ter as classificações de eutrofia, né, de magreza, de sobrepeso, obesidade, porque ele vai levar em consideração o peso e a estatura, né, por meio do IMC e a idade. E é importante destacar que quando a gente vai classificar esses índices antropométricos, eles são classificados de acordo com faixas etárias, tá? Então a gente tem faixas etárias ali de idade entre 0 a 5 anos incompletos, crianças de 5 a 10 anos incompletos e adolescentes de 10 a 19 anos, tá? E dentro de cada faixa etária, a gente vai ter um índice, né, um número, um quantitativo de índices que a gente pode avaliar, né? Então, por exemplo, quando a gente leva em consideração crianças que têm de 0 a 5 anos incompletos, a gente tem como índice para avaliar o peso para a idade, o peso para a estatura, o IMC para a idade e a estatura para a idade. Quando a gente olha para as crianças já de 5 a 10 anos incompletos, a gente não tem mais o índice de peso para a estatura. A gente vai avaliar, então, por meio do índice de peso para a idade, IMC para a idade e estatura para a idade. E em relação aos adolescentes, que são aqueles entre 10 e 19 anos, a gente vai ter então somente os índices de IMC para a idade e o de estatura para a idade, não tendo mais então o peso para a estatura, que já não tinha no de 5 a 10 anos, e nem o peso para a idade, tá? E em relação ao perímetro cefálico para a idade, ele vai ser avaliado somente até os 2 anos de vida. E esses índices, né, eles precisam ser classificados, né, precisam ter pontos de corte, na verdade, perdão. Eles precisam ter pontos de corte, né? E os pontos de corte desses índices, eles podem ser de duas formas, por meio do percentil e por meio do score Z, tá? O percentil, ele são pontos de corte que são de valores ordenados de maneira crescentes, divididos em 100 partes iguais, então em relação a porcento, tá? E é considerado como ponto médio, né, o percentil médio das curvas, o percentil 50, tá? O score Z, ele já vai quantificar a distância de um valor em relação à mediana da população, tá? Em relação à média e à mediana da população.
E esse score Z, então, ele vai ser avaliado em frações de desvio padrão. Então, é quanto de desvio padrão que vai fazer, quanto de desvio que vai ter dessa média, dessa mediana da população, tá? E o score Z, ele tem o valor mais preciso quando comparado com o percentil. Inclusive, é no ponto de corte de score Z que está presente as curvas da caderneta da criança, tá? Então, Renata, é errado utilizar o percentil? Não é errado utilizar o percentil, mas se tiver a possibilidade de utilizar o score Z, ele é mais indicado, ok? E aí aqui eu trouxe então, né, os pontos de corte, né, como eu falei, e dos índices dentro das faixas etárias que cabe, né, a cada uma, né? Então, nas crianças, né, de 0 até 5 anos incompletos, a gente vai ter o peso para a idade, o peso para a estatura, o IMC para a idade e a estatura para a idade, como eu falei anteriormente, né? E aqui a gente tem então os pontos de corte em percentil e em score Z. Tá? E aí, dentro de cada, né, percentil e cada score Z, a gente vai ter, então, a classificação. Então, aqueles que têm percentil menor que 0,1 ou menor que -3, aí, quando for a classificação do peso para a idade, a gente vai classificar como muito baixo peso para a idade, peso para a estatura como uma magreza acentuada, no IMC para a idade também como uma magreza acentuada, e estatura para a idade como muito baixa estatura para a idade. Aqueles que ficarem entre o percentil 0,1 e 3 ou quando for score Z maior ou igual a 3, maior ou igual a -3 e menor que -2, a gente vai ter baixo peso para idade, na classificação de peso para idade, uma magreza em peso para estatura, magreza também para IMC para idade e baixa estatura para idade em relação à estatura para idade. Então, dentro de cada ponto de corte, a gente vai ter ali a classificação para cada tipo de índice antropométrico, tá? E lembrando, é sempre importante levar em consideração a idade em que essa criança se encontra, tá ok? Aqui já em relação às crianças de 5 a 10 anos, a gente já não tem então mais o peso para a estatura, né, como eu tinha falado no começo da apresentação. E aqui os pontos de corte, né, com as classificações de cada índice, tá ok? E a classificação para os adolescentes, que são então de 10 a 19 anos, onde a gente vai ter somente o IMC para a idade e a estatura para a idade. E a gente tem então os pontos de corte em percentil, em score Z e as suas classificações para cada índice. E como eu tinha falado da questão da estatura para a idade, a gente não tem né, uma alta estatura para a idade. A gente tem muito baixa estatura para a idade, baixa estatura para a idade e estatura adequada para a idade, tá? Então é sempre bom, né, observar se essa criança tiver uma altura, né, muito grande, de, de observar, né, para poder ver se há algum distúrbio endócrino, né, como eu tinha falado anteriormente. Tá ok? Então, sempre se atentar à faixa etária em que essa criança se encontra, quais os índices que vão ser utilizados para aquela faixa etária e os pontos de corte, né, para a gente poder classificar, né, o estado nutricional desses indivíduos. E aqui eu trouxe então as curvas de crescimento, que é como a gente visualiza elas, né, na caderneta das crianças, né? A curva de crescimento internacionalmente preconizada é a curva da Organização Mundial de Saúde, né, da OMS. E essas curvas elas foram construídas a partir de estudos que acompanharam o crescimento de crianças saudáveis, tá? Então elas são formadas por amostras representativas, mensuradas de maneira sistemática, com a metodologia cuidadosamente executada, tá? Produzindo então dados precisos, acurados e confiáveis, tá ok? E é muito importante, né, que a gente, nessas curvas foram feitas para comparar as medidas de cada indivíduo com os seus pares, ou seja, crianças que possuem o mesmo sexo e a mesma idade, né? Então, as curvas, elas vão ser classificadas, né, vão ser desenhadas por idade, né? Como eu falei, lá de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, de 10 a 19 anos, tá? E de acordo com o sexo. Então, a gente tem as curvas das meninas, que geralmente são rosa, mas é sempre importante a gente atentar ao nome, né, do título da curva, e as curvas para o sexo masculino, que geralmente são azuis, tá? E na caderneta da criança, a gente encontra essas curvas da OMS, a curva de peso para a idade, a de comprimento ou estatura para a idade e a de MC para a idade.
Em relação a esses pontos, né, aqui no caso do score Z, né, que eu trouxe aqui uma curva para poder exemplificar para vocês, é a curva de peso para a idade do sexo masculino, né, na idade aqui de 5 a 10 anos, na idade ela vai estar sempre em anos e meses, quando a gente fala de criança e adolescentes, a gente sempre tem que avaliar a idade em anos e meses, tá? E geralmente essas curvas vêm, né, com as linhas, né, dos pontos de corte coloridas, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês poderem ver que quanto mais a criança estiver próxima, aqui nesse caso do ponto zero, né, que é o score Z0, que está aqui como linha verde, é ótimo para esse crescimento, né, dessa criança, desse adolescente. Quando ele já está mais próximo, né, dos pontos de corte em amarelo, é algo que a gente tem que ter, então, uma atenção para o crescimento dessa criança. E quando já está nos pontos de corte, que estão aqui em vermelho ou preto, a gente já tem que tomar um cuidado maior em relação ao crescimento e desenvolvimento dessa criança para ver se está acontecendo, né, algum fator ali que possa, né, favorecer essa marcação próxima a esses pontos de corte. Aí eu trouxe um exemplo aqui para ficar mais fácil, né, da gente conseguir entender como é que funciona essa marcação. Aí eu trouxe a curva de peso para a idade para as meninas de 5 a 10 anos. E eu trouxe um exemplo aqui considerando a data de nascimento de 8 de maio de 2018, a gente vai levar em consideração a data de hoje, tá? Então, em relação à data de hoje, né, do dia 8/5 de 2018 até a data de hoje, a gente tem que essa criança, ela tem 6 anos e 9 meses. E ela tem um peso de 23 quilos. Então, a gente vai ter que vir aqui na parte de baixo da curva e verificar a idade de 6 anos e 9 meses. Como eu falei, sempre é importante avaliar a idade em anos e meses, tá? Então, aqui a idade de 6 anos está aqui, e nós vamos agora na linha do 9 meses, tá? Então, a gente tem aqui 3, 6 e 9. Se fosse 10, a gente teria que contar mais um quadradinho aqui, então marcaria nesse segundo quadradinho, tá? Então, entre 6 anos e 9 meses, então nosso ponto de corte vai partir daqui, da idade. Agora, a gente vai ter que, é bom fazer com uma régua, né? No peso de 23 quilos. Quando a gente sobe aqui nos 6 anos e 9 meses até os 23 quilos, a gente tem aqui, né, quando a gente cruza uma informação com a outra, né, que aqui a gente tem os 20 quilos, 20, 21, 22, 23, tá? Então, a gente vai cruzar as informações dos 6 anos e 9 meses com os 23 quilos e marcar o nosso ponto aqui, onde essa criança se encontra nesse momento em relação ao peso para a idade, né? E qual vai ser essa classificação, então, aqui nesse peso para a idade, né? A criança está próxima da linha verde aqui, que é da linha zero, entre o score Z0 e o mais um. Então, essa criança, né, de acordo com aquele quadrinho, né, dentro da faixa etária em que ela se encontra, na classificação de peso para a idade, que é o que a gente está avaliando, entre o score Z, 0, e o mais um, a gente tem que a criança, então, tenha um peso adequado para a idade, né? Então, é assim sempre que a gente vai, né, realizar essa marcação das curvas de crescimento das crianças. A idade sempre vem na parte, né, horizontal, e o outro ponto que a gente está avaliando vem na parte vertical. E é importante que cada curva ela vai ter uma distância aqui, né, de acordo com esses quadradinhos, né, de idade, de peso, da informação, né, que a gente estiver observando. Tá? Então é sempre importante a gente avaliar. Tá? Nesse caso aqui, a gente viu que estava indo de um em um, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, é sempre importante ficar atento a essa questão também, para ver de quanto em quanto que a gente está, que essa curva, né, está sendo ali, que ela foi produzida. Um outro exemplo aqui para vocês em relação ao IMC para a idade, né, agora dos meninos, usando a curva aqui, nesse caso, já é uma curva que vai de 5 aos 19 anos, tá? A data de nascimento ela nasceu no dia 2, esse menino nasceu no dia 2 de agosto de 2016. Considerando a data de hoje, ele tem 8 anos e 6 meses, então a gente vai lá na faixa etária dos 8 anos e 6 meses e marcar esse ponto. E o IMC que a gente vai ter que calcular, de acordo com a informação de peso e estatura. Então, o peso dividido pela estatura ao quadrado, né? Então, os 35 quilos, o peso sempre em quilos, dividido por 1,30 metros, a estatura sempre em metros ao quadrado. E isso dá 20,7 quilos por metro quadrado. Então, a gente vai vir aqui, cruzar a informação da idade que ele tem com, né, vai ficar ali um pouquinho acima do 20, porque é quase 21.
né? Vai ficar ali quase no pontinho do 21. Quando a gente cruza essas informações, a gente encontra aqui, então, que a criança está nesse ponto. E como é que vai ficar a classificação nesse caso? Ela está próxima da linha vermelha, né? Então, entre o score Z mais 2 e o score Z mais 3 nessa faixa etária, na classificação do índice do IMC para a idade, entre o mais 2 e o mais 3, essa criança tem, então, obesidade, tá? Então, é assim que vai funcionar a marcação das curvas dessas crianças, tá? E aí é sempre importante marcar, né, para a gente ter, então, ali, poder visualizar o acompanhamento dessa criança, tá? E por que que é importante, então, né, como eu falei, a gente sempre marcar a curva quando realizar esse atendimento? Para a gente poder observar como que está a inclinação, né, dessa curva, né? E é importante que essa inclinação, ela aconteça de forma linear, que ela acompanhe essas curvaturas, né, aqui, ó, presentes na curva, né? Esses grandes, né, esses leves aumentos, né? Então é importante que a curva tenha um crescimento linear, tá? Não é interessante para a gente uma curva que tem um crescimento, por exemplo, né, em pouco espaço de tempo, né, aqui se a gente comparar com a idade, uma curva muito ascendente, né? Se a gente observar esse tipo de curva ascendente, a gente vai ter que investigar, né, ascendente ou descendente. Investigar possíveis causas do porquê que isso está acontecendo, né? Verificar por si possíveis erros alimentares, né, nessa criança, nessa família, que quando a gente fala de criança e adolescente, a gente fala da família como um todo. Verificar a prática de atividade física que essa criança está tendo, né, esse adolescente. O tempo de tela, que hoje em dia é muito comum as crianças e adolescentes passarem o dia inteiro mexendo no telefone, ou vendo televisão, mexendo no computador e deixando um pouco de lado essa questão da atividade física, né? E vamos ter que também discutir intervenções conjuntas, né, como equipe multiprofissional, tá? Para ver o porquê que isso está acontecendo, né, para a gente poder, né, ajudar no crescimento e desenvolvimento desse indivíduo. Assim como também não é interessante uma curva descendente, né? A gente também então vai ter que investigar as possíveis causas, avaliar questões clínicas e socioeconômicas, verificar a alimentação nesse indivíduo, né? E discutir intervenções conjuntas com a equipe de saúde, tá ok? Então é sempre importante que essa curva tenha um crescimento linear, que acompanhe ali o crescimento das curvas. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, um aplicativo do Antro, que, que é uma forma, né, da gente fazer de forma pelo computador, né, que muitas vezes tem pessoas que têm acesso, né, a computador, são então os aplicativos do Ministério, da Organização Mundial de Saúde. A gente tem então o Ruantro, que a gente vai utilizar para crianças menores de 5 anos, tá? E o Ruantro Plus, que a gente vai utilizar para crianças que têm de 5 a 19 anos, tá bom? Então, o Plus é para crianças de 5 a 19 anos. E esses aplicativos, eles vão estar disponíveis para download no site da Organização Mundial de Saúde, tá? Aí, baixando ele, quando você clicar para abrir, vai ser essa carinha aqui que vocês vão ver, e aí vai clicar na calculadora antropométrica. Clicando, vai abrir essa outra página aqui, onde ali você vai colocar, né, as informações, a data da visita, se é sexo masculino ou feminino, a data de nascimento, né, o peso, a estatura, ele automaticamente vai calcular o IMC, você também pode colocar o perímetro cefálico, e ele ali vai gerar, então, os valores, tá? De peso para idade, de peso para estatura, de estatura para idade, de IMC para idade, dentro do que for, né, para cada classificação de faixa etária, tá ok? Então, é muito interessante esse aplicativo, né? É uma forma ali rápida da gente fazer também. E ele já gera de acordo com as cores também. Quando tá verdinho assim, a gente já sabe que tá próximo, né? De um valor que seria ótimo, na mesma questão, né? Que eu falei no início, né? Mas um pouco mais anteriormente, sobre as cores, né? Quando tá amarelo, quando tá vermelho, quando tá preto, ele mesmo também já coloca pra gente ter ali um sinal de alerta. Tá bom? E por meio desse aplicativo você também consegue salvar as informações de cada paciente, né? E fazendo esse acompanhamento igual, né, como eu mostrei, né, no slide anterior, da gente ter esse acompanhamento, né, da importância disso, para a gente verificar como que tá, se essa curva tá linear, se ela tá ascendente, se ela tá descendente, tá ok? E aí até agora, então, eu falei das curvas, né, de crianças e adolescentes que nasceram a termo, né, que são aquelas crianças que nasceram acima de 37 semanas de idade gestacional, né, igual ou maior que 37 semanas de idade gestacional.
E a gente tem também na caderneta da criança as curvas do Intergrowth, que são as curvas de crescimento, né, específicas para as crianças prematuras, que são aquelas que nasceram com menos de 37 semanas de idade gestacional, tá? Então, como eu disse, ela está presente na caderneta da criança, e a gente vai ter nessa curva o índice de peso, comprimento e perímetro cefálico para a idade dessa criança, tá? E nessa curva do Intergrowth, a gente vai avaliar um crescimento entre as 27 e 64 semanas após concepção, tá? Essas 64 semanas é quando a criança completa 6 meses, né? Tem 6 meses após completar o termo. O termo, né, o nascimento a termo, nesse caso das crianças prematuras, vai ser considerado como 40 semanas gestacionais, tá? Então, a criança que nasceu com menos de 37 semanas gestacionais, o termo para utilizar no Intergrowth, né, a criança a termo, vai ser aquela que completar, né, as 40 semanas gestacionais, tá? E não as 37, ok? Importante isso. Então, a gente vai avaliar ali o crescimento pelo Intergrowth das 27 até as 64 semanas pós-concepção, tá ok? Né? Então, a gente tem aqui a curva de peso, comprimento e perímetro cefálico para a idade entre os 27 até as 64 semanas. Eu trouxe um exemplo para ficar mais fácil de visualizar de como é que vai funcionar, né, a marcação nessa curva. Então, a gente tem o recém-nascido prematuro, que nasceu de 32 semanas de idade gestacional em 6 de janeiro de 2025. Considerando a data de hoje, que é 11 de fevereiro, do dia 6 de janeiro ao dia 11 de fevereiro, são mais 5 semanas que se passaram. Então, essa criança hoje estaria com 37 semanas de idade gestacional, que é a data de termo, né? Que é de termo, no caso, para o nascimento, para o Intergrowth, 40 semanas, tá? Então, ela estaria hoje com 37 semanas de idade gestacional. Então, é essa idade que a gente vai marcar na curva, tá? Na idade aqui de 37 semanas, ok? E as informações que ela tem é de um perímetro cefálico de 33 centímetros, comprimento de 46 e um peso de 3,2 kg. Então, como a gente faz com as outras curvas, a gente vai vir, né? E traçar, né? Cruzar essas informações. Então, 37 semanas aqui. E ela tem, então, um perímetro cefálico de 33, que no caso aqui a gente vai ter que continuar a contagem, ó, 29, 30, 31, 32, 33. Cruzando as informações, fica aqui nessa bolinha azul, tá? No perímetro cefálico. O comprimento, 46 centímetros, então ainda na linha de 37 semanas, cruzando com a informação de 46 centímetros. E o peso, a mesma coisa, na linha de 37 semanas, cruzando com o peso de 3,2 kg, tá ok? Então é só cruzar as informações. Como eu trouxe a questão do aplicativo do Ruantro, né, da Organização Mundial de Saúde para as crianças a termo, eu trouxe também, tem o site do Intergrowth, tá? E vai ser utilizado as curvas do pós-natal, que é essa curva que vai de 27 a 64 semanas, tá ok? Então, nesse site do Intergrowth, você consegue ali dizer, então, as informações desse indivíduo, o sexo do recém-nascido, né, a idade, né, pós-menstrual, né, semanas e dias, né, que vai ali das 27 até as 64 em semanas e dias, e colocar as informações de comprimento, peso, perímetro cefálico, tá? E aí você clicando lá vai gerar as informações, né, da curva, assim como gera também no Ruantro, tá? E aí vocês podem me perguntar, tá bom, Renata, naquela curva de prematura a gente tem então até as 64 semanas de idade, né, pós-natal, né, que é quando essa criança completa 6 meses pós-concepção. E o que que a gente vai fazer então após essa criança completar essas 64 semanas? Depois que essa criança completar as 64 semanas, a gente vai ter que começar a utilizar a idade corrigida, tá, dessa criança. E a gente vai começar a plotar no gráfico da OMS, que é o gráfico que eu estava falando lá no início da apresentação, que são para as crianças a termo, tá? Nos prematuros extremos, que são aquelas crianças que nasceram com menos de 28 semanas de idade gestacional, a gente vai utilizar a idade corrigida até os 3 anos de vida, para todos os índices, tá? Para os demais prematuros, que não são aqueles extremos, a gente vai corrigir, né, vai utilizar a idade corrigida até os 2 anos de vida, tá? Para também todos os índices, ok? Tá, e como é que funciona isso então, Renata? Vou mostrar aqui agora para vocês, para ficar mais fácil de entender.
Então, como é que a gente vai calcular a idade corrigida para poder plotar essa informação no gráfico da OMS? A idade corrigida, ela vai ser igual à idade cronológica, que é a idade que essa criança tem desde que ela nasceu, em semanas, menos as 40 semanas de idade gestacional, que é a semana gestacional considerada a termo, né, para os prematuros, menos a idade gestacional em que ela nasceu, ok? Então, vai ser essa fórmula. Então, um exemplo para ficar mais fácil de entender. Um lactente do sexo feminino está com 8 meses hoje, desde que ele nasceu, desde o parto, ele está com 8 meses. Os 8 meses é a idade cronológica dele. Desde que ele nasceu até o momento, ele tem 8 meses. E ele nasceu com 34 semanas de idade gestacional. Aplicando essa fórmula, a gente vai ter o que então? A idade corrigida, ela vai ser igual a 32 semanas. De onde são essas 32 semanas? Dos 8 meses de idade cronológica que esse bebê tem, tá? 8 meses, levando em consideração que cada mês tem 4 semanas, 8 vezes 4, 32. Então, esse bebê hoje tem 32 semanas de idade cronológica, tá? Então, a idade corrigida vai ser 32 semanas, menos 40, que é a semana considerada termo para os prematuros, menos a idade gestacional em que esse bebê nasceu. 32 semanas menos 6 semanas, 26 semanas. Então, 6 meses e 15 dias, né? Que 6 meses seriam 24 semanas, mais 2 semanas, 6 meses e 15 dias. Então, a idade corrigida desse bebê é 6 meses e 15 dias, né? Então, ele hoje tem 8 meses de idade cronológica, mais corrigida é 6 meses e 15 dias. Por que que a gente precisa fazer a corrigida? Porque a gente não pode comparar um bebê que nasceu prematuro, né, que teria 6 meses, que seria para ter 6 meses e 15 dias, na curva de um bebê de 8 meses, senão ele sempre vai ficar ali subestimado. Ele sempre vai parecer menor, mais nutrido, porque a gente estaria comparando ele com um bebê de 8 meses. Então a gente precisa corrigir essa idade para trabalhar com ele, né, e comparar ele de acordo com a faixa etária em que ele deveria ter nascido. E isso até os 2 anos de idade desse bebê, se não for prematuro extremo. Se for prematuro extremo, até os 3 anos de idade. Prematuro extremo menor que 28 semanas. Então, aqui eu trouxe um exemplo para poder ficar mais fácil também de entender, né? Fazendo a idade corrigida de um bebê. Então, considerando uma idade cronológica de 8 meses, a criança hoje, a idade corrigida dela, de acordo com a fórmula que a gente fez, tem 6 meses e 15 dias. E o peso atual dela é de 6,5 quilos. Quando a gente, então, vai cruzar as informações, a idade aqui de 6 meses e 15 dias, um pouquinho depois do 6, e o peso de 6,5 quilos. Então, essa criança tem hoje, né, tá aqui hoje com um peso adequado para a idade, entre a faixa do -2 e do 0, tá? Então, se a gente considerasse que essa criança tem 8 meses, marcasse ela aqui no 8, se a gente trouxesse essa informação um pouco mais para cá, talvez essa criança estivesse aqui marcada no -2, né? Então, a gente estaria ali subestimando. Então, a gente não pode utilizar a idade cronológica que essa criança tem, e sim utilizar a idade corrigida depois das 64 semanas pós-natal, tá? E aí, eu trouxe esse slide para, né, chamar um pouco a atenção da importância do registro das informações, porque é muito comum na prática clínica, né? Já trabalhei em ambulatório durante a residência, a gente coletar as informações dos pacientes, né? O peso, a idade, a estatura, e não marcar na caderneta da criança, né? A gente marca ali no prontuário e não marca na caderneta. E é muito importante a gente realizar esse registro na caderneta da criança, porque essa criança pode passar, né, e vai passar por outros profissionais. E é importante que todos os profissionais, né, e a própria família também, tenham ali, né, visualmente o acompanhamento, né, o crescimento e desenvolvimento dessa criança, tá? Então, todos os índices eles devem ser avaliados e colocados na caderneta da criança, tá? E é importante a gente ter isso porque a gente vai poder, então, avaliar situações de risco nutricional, tá? E isso permite, então, que a gente possa, né, realizar intervenções necessárias quando esse crescimento não estiver evoluindo como o esperado, tá ok? E para finalizar, né, antes da gente fazer alguns exercícios para poder praticar, né, eu trouxe aqui algumas outras curvas de crescimento que existem para situações especiais, né, porque as da OMS são para crianças saudáveis a termo, o Intergrowth para crianças
né, prematuras, depois utilizar com a idade corrigida na OMS, nas curvas da OMS. A gente tem a curva já da síndrome de Down, crianças com síndrome de Down, tá? Que a gente vai utilizar como referência, então, essas curvas de Bertapelli, que foram criadas em 2016, tá? Então, para crianças com síndrome de Down, são por meio dessas curvas que a gente vai classificar esses crianças e adolescentes, tá? Que vai da faixa etária ali entre 2 a 18 anos. Em relação a crianças com encefalopatia crônica não progressiva, né, a ESPEG de 2017, ela não recomenda a utilização dessas curvas, tá, diferentes para essa população, tá? Porque pode acabar superestimando algumas situações, tá? Então, o que é recomendado é utilizar as curvas da Organização Mundial de Saúde, tá? E comparar a criança com ela mesma, se está tendo alguma ascensão, né? Na curva ou está decaindo, tá? Muito gravemente, então é comparar a criança com ela mesma por meio das curvas da OMS, tá? Então, em resumo, né, o que a gente tem dessa aula das curvas de crescimento é que nós vamos utilizar, então, as curvas da Organização Mundial de Saúde, né, para a maioria dos casos, o Intergrowth para prematuros até as 64 semanas da idade gestacional e as curvas de Bertapelli para crianças com síndrome de Down, tá? E a gente tem a questão, né, onde os pacientes, né, onde a aferição do peso e da estatura, principalmente pacientes hospitalizados, acamados, é muito difícil da gente estimar, né, da gente medir o peso e a estatura, né? Então a gente pode estimar o peso e a estatura por meio de outras medidas, né? Medidas essas que foram até abordadas pela professora Milene na aula anterior, tá? E agora, então, eu trouxe aqui uma sequência de exercícios, né, para a gente poder praticar, para poder fixar esse conteúdo, né, na mente de vocês. Então, vou começar com o exercício 1, né, que é o paciente SM do sexo masculino, nascido em 21/6/2020, tem um peso de 21 quilos, né, e a estatura de 110 centímetros. Então, a gente tem que classificar o estado nutricional de acordo com o IMC para a idade. Eu já deixei aqui também a tabelinha da classificação para facilitar vocês, tá? Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Ver a idade desse paciente hoje, tá? Esse paciente, considerando a data de hoje, ele tem 4 anos e 7 meses. Depois a gente vai classificar, vai calcular o IMC. O IMC, então, vai ser o peso em quilos e a estatura em metros. Aqui está em centímetro. Em metros fica 1,10 metros. Então, o peso dividido pela estatura ao quadrado vai dar 17,3 quilos por metro quadrado. Então, quando a gente cruza as informações, a criança tem 4 anos e 7 meses aqui, faixa dos 4 anos, 7 meses aqui está entre o 6 e o 8, né? Então, 4 anos e 7 meses, vai cruzar com a informação do 17,3, vai ficar ali um pouquinho depois, né, do 17. Aí aqui é aquele caso em que eu falei que a gente tem que ver de quanto em quanto estão dando esses quadradinhos, tá? Aqui no caso do 17, a gente tem 17, 17,25, 17,5, 17,75 e 18. Então, tem que ver de um número até o outro que está marcado aqui, de quanto em quanto que está indo, né, esse quadradinho. Então, aqui está indo de 0,25 e 0,25. Por isso que está marcado aqui um pouquinho depois do 17,25, né, que é quase 17,3. Então, quando a gente cruza as informações, esse menino está com IMC para idade entre score Z mais 1 e mais 2. E quando a gente vai observar a classificação, né, entre aqui, ó, né, na cidade, que são para crianças menores de 5 anos, e IMC para idade, quando está maior que o score Z mais 1 e menor ou igual ao mais 2, que é igual, que é exatamente onde esse paciente está, a gente tem então aqui o risco de sobrepeso, tá ok? O exercício 2 é paciente LRS, sexo feminino, nascido em 10 de fevereiro de 2012, tem um peso de 35 quilos e uma estatura de 140 centímetros, classificar de acordo com a estatura para a idade, tá ok? Então vamos lá, na curva de estatura para a idade, de 5 a 19 anos, aqui é a classificação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ver a idade dessa criança, tá? Então hoje, considerando a data de hoje, essa criança tem 13 anos, tá? Então 13 anos e a estatura de 140 centímetros, tá aqui, cruzando as informações, ela tá então classificada entre o score Z -2 e -3. Quando a gente vai olhar na tabela, né, de acordo com a idade dela,
o índice de estatura para a idade. Entre o score Z -3 e -2, a gente vai ter então aqui uma baixa estatura para a idade. O exercício número 3 trata-se da mesma paciente, agora a gente vai avaliar o IMC para a idade dela também, tá? Então, considerando os 13 anos de idade que ela tem, agora calculando o IMC, que vai ser o peso dividido pela estatura em metros ao quadrado, vai ficar 17,8 quilos por metro quadrado. Então, quando a gente cruza as informações da idade com o IMC, 17,8, então aqui quase próximo do 18, né? A gente vê que ela está ali no IMC entre o -1 e o 0. Então, ela tem eutrofia, né? Entre o score Z, -1 e o 0, né? A gente tem, então, aqui a classificação de IMC para a idade de eutrofia. Então, apesar dessa adolescente ter baixa estatura para a idade, ela é eutrófica quando a gente avalia de acordo com o IMC. O exercício 4, paciente MGDF, do sexo masculino, nascido em 16 de julho de 2022, tem um peso de 10,2 quilos e uma estatura de 86 centímetros. Classificar, então, de acordo com o peso para a idade, né? Então, a gente vai ter que primeiro ver a idade desse paciente, considerando a data de hoje, ele tem 2 anos e 6 meses. Então, a gente vai lá na faixa etária de 2 anos e 6 meses, vai cruzar essa informação com a informação do peso. Tem um peso de 10,2 quilos. Então, é aqui, ó, 10 está um pouquinho depois do 10, né, que é 10,2. Quando a gente cruza as informações, a gente tem que esse paciente está entre ali o score Z -2 e o score Z -3, tá? Então, de acordo com a faixa etária dele, que é menores de 5 anos, no índice de peso para a idade, quando a gente tem um score Z maior ou igual a -3 e menor que -2, né? Maior ou igual que -3 e menor que -2, a gente tem então ali um baixo peso para a idade, ok? O exercício número 5. Paciente LCS do sexo feminino, prematura. Agora a gente vai fazer um exercício de prematuridade. Nascida com 32 semanas de idade gestacional, hoje está com 9 meses de idade cronológica, tem um peso de 5,6 kg e um comprimento de 65 centímetros, tá? Calcular a idade corrigida e classificar o estado nutricional de acordo com o IMC para a idade. Então, a gente já sabe que essa criança, né, já passou das 64 semanas pós-natal. A gente vai utilizar a idade corrigida no gráfico da OMS. Já deixei aqui a colinha de como se calcula a idade corrigida, que é a cronológica em semanas, menos as 40 semanas que são a termo, menos a idade gestacional em que essa criança nasceu, tá? A tabelinha para a classificação. Então, quando a gente vai fazer a idade corrigida primeiro. Então, essa criança hoje está com 9 meses de idade cronológica. Considerando, a gente tem que passar essa idade em meses para semanas. Considerando que cada mês tem 4 semanas, 9 vezes 4, 36 semanas. Então, 36 semanas, menos as 40 semanas de idade a termo, menos as 32 semanas que é a idade gestacional que ela nasceu. Vai ficar 36 semanas menos 8, 28 semanas. Então, essa criança tem uma idade corrigida de 7 meses. Então, ela tem 9 meses de idade cronológica, mais 7 meses de idade corrigida. Então, vamos guardar essa informação. A gente quer o IMC para a idade dessa criança. Então, agora a gente vai ter que calcular o IMC. O IMC vai ser, então, o quilo dividido pelo comprimento ao quadrado. Em metros, aqui a gente tem 65 centímetros. Em metros fica 0,65. Ao quadrado, quando a gente divide, fica então 13,2 quilos por metro quadrado de IMC, né? Então, a gente vai lá na curva agora da OMS com a idade corrigida de 7 meses, aqui entre o 6 e o 8, vai cruzar com a informação do IMC de 13,2 quilos. Então, a gente observa aqui no ponto, né, que essa criança tá, que ela está, então, entre os pontos de corte de -3 e -2. E a classificação desse ponto de corte, então, nessa faixa etária, no índice de IMC para a idade, maior ou igual a -3 e menor que -2, a gente tem, então, a magreza. Então, essa criança está com magreza, ok? E aí, para o final, eu trouxe dois exercícios de pacientes onde não é possível, né, mensurar
né, medir, no caso, não é possível medir esse comprimento, né, ou esse peso, né, por questão de estar acamado, hospitalizado, né, que foi algo que foi falado na última aula, né, de algumas fórmulas que podem ser utilizadas para poder fazer essa estimativa, tá? Então, o paciente MLDA do sexo masculino, negro, nascido em 8/8/2012, comprimento de 155 centímetros, e nesse caso aqui foi impossibilitado de medir o peso desse paciente, tá? E a gente precisa classificar o estado nutricional dele de acordo com o IMC para a idade. Aí eu já trouxe aqui a informação para vocês da altura do joelho, né, que são as informações que precisam ser utilizadas na fórmula, né, que é a estimativa de peso considerando a altura do joelho e o perímetro do braço, tá? Então, aqui, a altura do joelho é de 46 centímetros e o perímetro do braço é de 25 centímetros, tá? Então, no caso, a criança, ela é do sexo masculino, tá? Aí, aqui nesse caso, essa fórmula divide por meio da raça, né? Branca ou negra, né? E a fórmula de acordo com a faixa etária e com a raça desse indivíduo, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar ver é a idade desse paciente, né? Se está dentro dessa faixa etária dessa classificação, né, do Schumleyer. Então, no caso, esse adolescente aqui, ele tem 12 anos e 6 meses, considerando a data de hoje, de 11 de fevereiro. Ele é negro, então a gente vai utilizar essa faixa etária aqui, né? Essa faixa etária com essa raça, para poder realizar o cálculo, tá? Do peso, da estimativa de peso, tá? Então, nesse caso, vai ser aqui, então, que o peso é igual à altura do joelho, vezes 0,59, mais o perímetro do braço, vezes 2,73, menos 48,32. Tá? E com as informações que eu tinha passado para vocês da altura do joelho e do perímetro do braço, a gente encontra no final da equação que o peso estimado desse paciente é de 47,07 quilos. Agora, a gente precisa ter o IMC, porque a gente vai avaliar o IMC para a idade. A gente já tem a idade e já tem o peso. Agora, a gente vai avaliar o IMC, que vai ser esse peso, então, que a gente tem, dividido pelo comprimento, né, pela estatura, no caso, que não é comprimento, é estatura, tá? Que comprimento a gente usa esse termo até os 2 anos de vida, tá? Então, a estatura dele vai ser de 1,55 metros ao quadrado. E isso dá um IMC de 19,59 quilos por metro quadrado. Quando a gente cruza as informações de idade, 12 anos e 6 meses, com o IMC, que foi de 19,59, a gente encontra, então, que ele está na faixa entre o Z-score 0 e 1+1, tá? Então, entre o Z-score 0 e 1+1, a gente vai ter, então, ali a eutrofia, tá? Então, esse paciente, ele é eutrófico. E agora, eu trouxe um exemplo em que a estatura é impossibilitada, né? Anteriormente foi o peso que era impossibilitado, e agora a estatura que é impossibilitada. Então, paciente BBMS do sexo feminino, nascida em 7 de janeiro de 2021, tem um peso de 28 quilos e a estatura é impossibilitada de ser medida. Então, a gente tem aqui, eu trouxe um comprimento do joelho de 28 centímetros, que essas fórmulas foram apresentadas na aula passada, né, do Stevenson, que são algumas formas que a gente tem de estimar, né, a estatura desses indivíduos. Eu trouxe aqui o exemplo do comprimento do joelho, tá? Então, é a partir dessa fórmula que a gente vai utilizar. Da estatura igual a 2,69 vezes o comprimento do joelho mais 24,2 centímetros, tá ok? E a classificação para a gente poder classificar entre o IMC para a idade. Então, a primeira coisa é ver a idade dessa criança. Ela tem, então, com a data de hoje, 4 anos e 1 mês de vida, tá? Essas fórmulas a gente vai utilizar para criança entre 2 a 12 anos de idade. Então, usando a fórmula, né, do comprimento do joelho, a gente vai ter, então, que a estatura estimada dessa criança é de 99,5 centímetros. E agora a gente precisa, então, medir, né, calcular o IMC para poder cruzar com a informação da idade e classificar essa criança. Então, na idade de 4 anos e 1 mês, a gente vai cruzar essas informações. Então, 4 anos e 1 mês, essa criança tem um IMC de 21,2 quilos por metro quadrado. Então, quando a gente cruza a informação, aqui próximo ao 21, a gente vê que essa criança está marcada lá, né, o ponto dela está marcado lá acima da curva de +3, tá? Então, quando a gente vê a faixa etária, de acordo com a faixa etária, o índice que essa criança está, né, que a gente está avaliando,
né? E o ponto de corte no Escozer +3, a gente tem então que essa criança tem no IMC para a idade obesidade, tá? Então é muito importante a gente sempre avaliar essas crianças, mensurar, né? Quando não for possível, né, medir, pesar, a gente estimar para poder avaliar como que essas crianças estão crescendo, como que elas estão evoluindo nas curvas de crescimento, tá ok? Então é isso, pessoal. Esse era o objetivo da aula de hoje, né? Da gente observar, né, as curvas de crescimento e os índices. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, me enviar para aquele e-mail que eu deixei, né, no slide, no segundo slide da apresentação, tá? E eu fico à disposição. Agradeço a Patrícia o convite, a todos os envolvidos. E é isso, fico à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada, espero que tenham gostado e aprendido muito. Um beijo.